Quantos caminhos do Rinnegan o Sasuke realmente pode usar? Porque ele não utiliza todos os caminhos, e porque o seu Rinnegan possui Tomoes diferente dos outros. Nesse vídeo você vai descobrir absolutamente tudo sobre o Rinnegan Sharingan do Sasuke. Vamos explorar desde sua verdadeira origem até os poderes que ele consegue acessar, além de revelar curiosidades e segredos que nem todo fã conhece. Esse é um dos vídeos mais completos sobre o Rinnegan mais estiloso de todo o universo de Naruto. E se você curte esse tipo de conteúdo, eu já te peço para deixar o like e a inscrição no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante do vídeo e isso vai nos ajudar a fazer mais vídeos como esse. Mas sem enrolação, bora pro vídeo. Origem. O Rinnegan é considerado um dos 3 grandes doujutsus e frequentemente destacado como o mais nobre entre os 3. Junto do Sharingan, na Terra, ele se originou a partir do Rinne Sharingan da Kaguya, que recebeu esse poder após comer o fruto de chakra. Já o Hagoromo é considerado o primeiro usuário desse Rinnegan tradicional que conhecemos na Terra. E após muitos anos, Madara se tornou a segunda pessoa a despertar esse doujutsu, que para ser despertado necessita da junção dos chakras das reencarnações de Indra e Ashura, recriando então o chakra do Hagoromo e despertando esse poder depois de um tempo. Madara acabou despertando o Rinnegan no final de sua vida, mas por ser um Uchiha, ele já tinha uma predisposição para despertar o Rinnegan, justamente porque o Indra e seus descendentes herdaram os poderosos olhos do Hagoromo. Mas no caso do Sasuke foi um pouquinho diferente. O quarto databook confirma que o Rinnegan do Sasuke foi concedido a ele pelo Hagoromo, e como ele também já possuía uma predisposição para despertar esse poder, ao receber metade do chakra do Rikudou Sennin, Sasuke foi capaz de obter a sua própria versão do Rinnegan, um Rinne Sharingan, ou como eu gosto de chamar, um Rinnegan Sharingan, e eu vou explicar o porquê mais pra frente. O Rinnegan do Sasuke é um Rinne Sharingan como o da Kaguya e Madara. Apesar de poder ser chamado de Rinne Sharingan, o Rinne Sharingan de verdade é o que a Kaguya despertou após comer o fruto de chakra. E no próprio quarto databook, na mesma página em que é falado do Amenotejikara, onde o Rinnegan do Sasuke é apenas chamado de Rinnegan, logo depois vem uma seção comentando sobre o Amenominaka da Kaguya, onde é dito que essa técnica provém do Rinne Sharingan da Kaguya, demonstrando que são dois doujutsus distintos um do outro. Fora que o Rinne Sharingan é capaz de lançar o Tsukuyomi infinito, que o do Sasuke não pode fazer, diferente do da Kaguya e o do Madara. O que significa que quando o Rinnegan do Sasuke é chamado de Rinne Sharingan, e ele realmente em algumas ocasiões é chamado assim, como em alguns materiais promocionais da franquia, é simplesmente porque ele é um Rinnegan que também possui os poderes do Sharingan, o que já vamos falar mais pra frente, mas por hora, tanto o mangá quanto o quarto databook chamam esse Rinnegan do Sasuke de Rinnegan. E não, ele não é um Rinnegan supremo, essa é uma confusão de termos que acabam cometendo, simplesmente porque na Light Novel Sasuke Shinden de 2015, o Rinnegan do Sasuke é chamado de supremo, mas não no sentido que ele é melhor que todos os outros, e sim que o Sasuke possuía o supremo Rinnegan, ou seja, o doujutsu supremo, que é justamente como o Rinnegan é chamado desde o terceiro databook. O Rinnegan do Sasuke pode ser desativado? Vimos que com exceção do Madara, nenhum Rinnegan pode ser desativado, sendo que até no caso do Madaron, ele conseguiu na forma Edo Tensei, o que pode ser tanto um aspecto exclusivo dessa forma, quanto também pelo fato dele ser o usuário original, já que ele despertou o Rinnegan juntando com o chakra do Ashura e literalmente despertando. Mas e o do Sasuke? Bom, atualmente é nítido que ele não pode desativar, tanto que anda com uma franja cobrindo o seu olho. E no arco da viagem no tempo de Boruto, ele até ganhou um tapa-olho. Só que em The Last, o Sasuke realmente parecia poder desativar o Rinnegan quando quisesse. Muitos afirmam que é um erro de animação, mas galera, o fato é que até no character design do filme, é realmente mostrando o Sasuke podendo desativar tranquilamente o Rinnegan. Então sim, essa era realmente a ideia do filme. Só que a explicação para isso é que The Last foi lançado na mesma época onde o mangá já estava sendo finalizado e o Databook 4. Ou seja, o Kishimoto ainda parecia não ter uma ideia clara de como gerenciar esse Rinnegan do Sasuke, e a partir do Gaiden escrito por ele mesmo, Sasuke já não era mais capaz de desativar o Rinnegan, tanto é que na Light Novel Akatsuki Hiden, é dito que o Sasuke percebeu que viajar com o seu Rinnegan à mostra era muito perigoso, e por isso ele deixou a sua franja crescer para tampá-lo. Além de que em Sasuke Shinden de 2015, ficamos sabendo que o Rinnegan do Sasuke era cobiçado por homens que queriam poder, fazendo o Sasuke sempre ser um alvo, e esse também foi mais um dos motivos que fez ele permanecer longe de Konoha. Então não, o Sasuke não pode desativar o seu doujutsu.
Porque o Rinnegan do Sasuke tem Tomoes e é somente um. Eu acho que esse é um dos maiores mistérios de Naruto, fazendo vários fãs criarem teorias para poder explicar essa condição. Mas vamos por partes. O Rinnegan do Sasuke possui Tomoes simplesmente porque ele é mesclado com o seu Sharingan, uma espécie de mutação, e anteriormente eu disse que preferia chamar o Rinnegan do Sasuke de Rinnegan Sharingan, justamente porque Rinne Sharingan pode ser confundido com o verdadeiro Rinne Sharingan da Kaguya. Então chamar de Rinnegan Sharingan acaba sendo muito apropriado, porque você descreve exatamente o que ele é. É como se o Sharingan do Sasuke tivesse ficado por debaixo do Rinnegan e se fundido com ele, tanto que o Sasuke pode utilizar através do Rinnegan o Amaterasu e também um Genjutsu extremamente poderoso, graças ao fato do seu Rinnegan ser potencializado por também possuir os poderes do Sharingan. Prova disso é que o próprio Nagato não usava Genjutsu com seu Rinnegan, mostrando que essa é uma condição especial do Rinnegan Sharingan do Sasuke. Inclusive o Rinnegan do Sasuke também é capaz de fortalecer o Susanoo de tal modo que ele consegue bloquear até a luz do Tsukuyomi infinito, visto que claramente o Rinnegan do Sasuke é apontado como motivo deles não terem sido pegos pela luz do Jutsu, e Sasuke simplesmente diz que o Susanoo que está bloqueando a luz foi fortalecido e feito com o Rinnegan dele. Agora, tentando responder o motivo do Sasuke ter somente um Rinnegan com Tomoes, bom, galera, a realidade é que não existe qualquer tipo de explicação plausível e oficial. Apesar de ser decepcionante, fica claro que é puramente questão de estética para realmente tornar o Rinnegan do Sasuke único. E eu também discordo de quem fala que o Sasuke manteve um outro olho com o MS, porque senão ele só teria os poderes do Rinnegan, visto que o Sasuke tranquilamente poderia ter dois Rinnegans com Tomoes e possuindo os poderes do Sharingan, justamente como do seu olho esquerdo, que já é capaz de usar todos os jutsus do Mangekyo Sharingan. Logo, de fato, foi questão de estética do Kishimoto. Poderes e habilidades do Rinnegan do Sasuke. E galera, aqui nós vamos nos concentrar nas habilidades exclusivas desse Rinnegan do Sasuke e suas limitações. E logo depois falaremos dos caminhos que ele pode usar e por que ele não usa todos. Começando pelas habilidades mais básicas do Rinnegan, é dito no terceiro databook que com o Rinnegan, o usuário pode aprender a usar essencialmente qualquer ninjutsu, além de dominar todas as 5 transformações básicas da natureza. Na Light Novel Sasuke Hetsuden e Sasuke Shinden de 2018, Sasuke utiliza uma imitação do estilo gelo, onde ele deixa claro que não é do mesmo nível da Kekkei Genkai original e que aparentemente ele teria conseguido copiar essa habilidade. Porém, existem grandes chances do Sasuke só ter tido capacidade de dominar completamente essa imitação do estilo gelo com perfeição graças ao Rinnegan, pois como foi dito, o Rinnegan proporciona ao usuário a capacidade de dominar qualquer ninjutsu, além de aprender todos os 5 elementos. O Rinnegan também é capaz de ler línguas desconhecidas, permite que o usuário possa cancelar genjutsus de outros Rinnegans e também pode ver os limbos do Madara. Porém, os dois principais poderes do Rinnegan do Sasuke, o que fez ele se tornar o terror dos Otsutsukis, é o Amenotejikara e seus portais de espaço-tempo. Começando pelo Amenotejikara, graças ao poder concedido por seu Rinnegan, Sasuke é capaz de se teleportar instantaneamente, alternando sua posição ou a de objetos e pessoas ao redor dentro de uma determinada área. Essa troca pode ser feita a curta ou média distância, e se torna ainda mais eficaz quando ele troca de lugar com objetos específicos, como demonstrado ao substituir-se pelo colete jogado pela Sakura. A velocidade dessa habilidade a torna extremamente útil para criar ataques surpresas durante batalhas, desde que o inimigo esteja dentro do seu alcance. E apesar de não exigir uma preparação prévia, a técnica possuía um tempo de recarga após certo número de vezes em que era usada, além de possuir uma certa distância de alcance para o jutsu funcionar. Já entre outros poderes concedidos pelo Rinnegan do Sasuke, um dos mais impressionantes é a capacidade de manipular o espaço-tempo por meio da criação de portais dimensionais. Essa técnica permite a ele não apenas se teletransportar, mas também atravessar diferentes dimensões, inclusive aquelas deixadas pela Kaguya. Esses portais podem assumir tamanhos variados dependendo da necessidade. Em situações mais complexas, o Sasuke consegue expandi-los o suficiente para visualizar o ambiente do outro lado antes mesmo de atravessar, o que facilita a identificação do local de destino e oferece uma segurança estratégica em terrenos desconhecidos. Diferente de outras técnicas de teletransporte, essa habilidade não se limita apenas ao próprio Sasuke, ele pode levar outros com ele, como demonstrado em momentos cruciais da trama, por exemplo, quando ele transportou os 4 Kage, Boruto e até mesmo passageiros inesperados, como Kataksu e seu assistente durante uma missão de resgate. Ainda que exista um certo limite para a quantidade de pessoas que podem ser levadas de uma só vez, ele consegue transportar um grupo considerável. Além disso, quando o Sasuke obtém as coordenadas dimensionais corretas, ele pode se mover livremente entre os mundos. Também é possível que o seu Rinnegan entre em sincronia com portais abertos por outros, permitindo
permitindo o acesso mesmo a dimensões em que ele não tenha visitado anteriormente. Essa técnica não é apenas uma ferramenta de transporte, mas também um trunfo tático que amplia significativamente a mobilidade e alcance do Sasuke, tornando um dos poucos shinobis capazes de explorar e manipular diferentes realidades com precisão. No entanto, em Naruto Gaiden descobrimos que ao utilizar muito desses portais, Sasuke gasta muito chakra, e isso faz com que o seu Rinnegan acabe regredindo e perdendo seus Tomoe, enfraquecendo seu Doujutsu e limitando por um certo período. Nesse estado, seu Rinnegan fica com a aparência de um Rinnegan tradicional. Quais caminhos do Rinnegan o Sasuke já usou e por que ele não utiliza todos? Agora chegamos na parte que todo mundo quer saber, pois de fato é confirmado que o Rinnegan dá acesso a todos os 7 caminhos, sendo eles o caminho Deva, Animal, Humano, Preta, Naraka, Asura e o Exterior. E até hoje o Sasuke somente utilizou 2 caminhos, o caminho Deva e o caminho Preta, sendo que o caminho Deva ele utilizou tanto para criar o Shibaku Tensei quanto para usar o Banshoten, e o caminho Preta para absorver chakra. Agora, sobre o motivo dele não usar os outros caminhos, temos sim algumas respostas. A primeira é que quando acusam o Sasuke de não usar todos os caminhos do Rinnegan, simplesmente não percebem que nenhum usuário do Rinnegan, além do Nagato, usaram todos os caminhos. Não é só o Sasuke, Madara, o dono original do Rinnegan usado pelo Nagato, usou apenas os caminhos Preta, Deva e o caminho Exterior, que proporciona a capacidade de governar a vida e a morte. Obito o caminho Exterior, Preta e diz que também pode usar o caminho Humano. Já Momoshiki usa o caminho Deva, Exterior, Preta, e na novel ele utiliza o caminho Humano para sugar a alma do Kinshiki. Ou seja, nenhum dos usuários do Rinnegan usaram todos os caminhos além do Nagato, e com o Sasuke simplesmente não foi diferente. E isso claramente se deve ao fato de que cada usuário prefere usar os caminhos que mais sentem domínio em batalha e que combine com seu estilo de luta ou situação específica em batalha. É a mesma coisa do Minato ter o modo sábio, mas não utilizar tanto porque não combina com seu estilo de batalha. E eu não imagino o Sasuke sinceramente usando caminhos como o Asura e o Naraka. O animal seria bastante útil sim, eu gostaria de ver ele utilizando, assim como o caminho Humano, mas o Sasuke, por algum motivo, prefere não usar. Assim como vários outros usuários não usaram todos, como acabei de mencionar. Além disso, o Sasuke vive se queixando de estar sem chakra em Boruto, por viajar de forma frequente para as dimensões da Kaguya, e sim, muitos alegam que ele poderia simplesmente usar o caminho Preta para absorver mais chakra, mas galera, é algo que não funcionaria na prática, pelo menos não da forma que vocês imaginam. Em algumas situações sim, Sasuke poderia usar o caminho Preta para conseguir alguma quantidade de chakra, mas imagina ele ter que usar isso a todo momento. Fora que não sabemos o nível de maestria do Sasuke com esse caminho e ataques de grande escala, ele pode simplesmente não ter grande domínio no uso desse caminho para utilizá-lo em combate. Além do mais, dependendo do que o Sasuke absorver, talvez nem valeria tanta pena. Ele absorveu um pouco do chakra da Kurama na batalha final contra o Naruto e foi suficiente para ele usar apenas um Chidori com Amaterasu. Porém, mesmo sendo pouco, ainda era o chakra da Kurama e foi o bastante para só um jutsu. Sasuke não teria grandes fontes de chakra além do Naruto para ficar absorvendo, restando ele absorver ataques em específico e que talvez, dependendo do que for lançado contra ele, nem serviria tanto, já que o Sasuke também precisa gastar chakra para usar o caminho Preta. Logo, a conta do que ele vai absorver precisaria bater com a quantidade do que ele gastou. Por exemplo, vamos considerar um valor hipotético aqui. Se o Sasuke utilizou 15% do seu chakra para conseguir utilizar o caminho Preta, se a quantidade de chakra que ele absorver for menor que esse valor, ele vai sair perdendo. Ele gastou uma quantidade de X e conseguiu uma quantidade menor ainda. Para fazer sentido pro Sasuke, a quantidade de chakra que ele tá absorvendo precisa ser maior do que ele tá gastando. E os únicos ataques de inimigos poderosos que o Sasuke enfrentou em Boruto que eu vejo fazendo sentido ele absorver, seria algum dos ataques de grande escala do Momoshiki, ou então, no caso, o próprio Jubi do Shiki. E contra o Jigen, por exemplo, ele nem conseguiria absorver chakra dele especificamente, porque o Jigen era extremamente rápido e diminuía de tamanho, além dele não lançar ataques massivos de chakra como o Rasengan do Naruto, então o caminho Preta seria praticamente inútil ali, a não ser que ele absorvesse chakra do Naruto, aí sim seria uma boa estratégia. Mas como eu disse, também concordo que esse caminho poderia ser mais usado em algumas situações, mas não seria algo prático em qualquer contexto. Porém, de todos os caminhos que o Sasuke deixa de usar, sim, eu concordo que o Preta era o que o Sasuke mais poderia usar. Iria quebrar o galho dele em várias situações. O ponto
ponto todo aqui é que não seria tão simples de usar a todo momento como pintam por aí. No fim, todos gostaríamos que o Sasuke usasse mais caminhos, porém cada usuário usa o que tem de melhor no Rinnegan e que casa com seu estilo de luta. Na minha opinião, eu queria muito que ele usasse o caminho animal, preta e humano. Eu acho que seria útil para ele em certas situações. No fim, todos sabem também que o Kishimoto não quer padronizar todos os usuários de Rinnegan utilizando sempre os mesmos poderes. Logo, também temos influência do autor nessa decisão, até por isso ele conseguiu incluir as habilidades exclusivas no Rinnegan. Claro que também podemos colocar aqui como uma possível explicação o fato de que o Obito revela que o verdadeiro poder, o potencial do Rinnegan só é revelado quando os dois olhos estão juntos, mas eu acho que talvez pensando um pouco melhor com o passar do tempo, não faça tanto sentido pro caso específico do Sasuke, porque o Rinnegan dele realmente parece ser diferente dos demais e realmente único. E no caso, como comentamos anteriormente, parece que de fato o Kishimoto só colocou o Sasuke com um Rinnegan por questões de estética. Mas basicamente é isso. Cara, se você gostou do vídeo, eu peço para que você deixe o like, por favor, é muito importante para a plataforma entender que vocês gostaram do vídeo, e também se inscrevam no canal para ver mais vídeos como esse. Comente aí o que você achou e as suas opiniões, o seu comentário ajuda muito também a engajar, além também de sugestões de vídeos e temas que vocês querem ver aqui, vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou estar vendo tudo. É isso, a gente se vê numa próxima, falou!